a cúpula do governo, por enquanto, se mantém em silêncio. É isso, Elisa. Bom dia para você, Theo, Clarissa, Eli Jonas, Basília. O governo acordou de ressaca hoje, né, Elisa? Com essa notícia que começou a circular ontem e ficou mais expressiva na noite de ontem. E a reação foi o silêncio. Os ministros do governo se abstiveram de fazer qualquer tipo de manifestação sobre o que de fato aconteceu, a percepção deles ou até mesmo um pedido de uma investigação célere. A começar pela ministra Aniele Franco, que não disse nada nem para confirmar e nem para negar as denúncias. Porque se de fato essas denúncias não existissem, se de fato ela não estivesse acusando o ministro Silvio Almeida de algum tipo de ilegalidade, crime, assédio, importunação, ela naturalmente seria a primeira pessoa a sair e dizer: essa informação não procede, não há nenhum tipo de acusação da minha parte. O silêncio da ministra, esta foto que vocês veem na tela, que é o beijo de Janja, a primeira-dama, na ministra Aniele Franco, o silêncio de outros ministros do primeiro escalão, inclusive a Cida Gonçalves, que teve a manifestação agora de uma forma institucional pelo Ministério com uma nota oficial, já é bastante marcante nesse caso, Elisa. O que a gente percebe é que, ao que tudo indica, o governo acionou uma espécie de protocolo anti-assédio, que é o que seria feito, ou que deveria ser feito, no caso de qualquer investigação, de qualquer denúncia como essa. Então, você teve o acionamento da Controladoria Geral da União, você teve o Advogado-Geral da União, a Polícia Federal e a Comissão de Ética da Presidência da República. São 4 órgãos envolvidos nessa investigação para tentar apurar essas denúncias. Quem saiu em defesa do ministro Silvio Almeida? Por enquanto, apenas ele próprio. A gente não teve nenhum dos pares dele saindo em defesa dele. Isso significa que ele seja culpado? Não. Isso significa que ninguém ainda reuniu elementos necessários para fazer a defesa pública do ministro Silvio Almeida. E o fato da ministra Aniele Franco, que seria a vítima, segundo as acusações, não ter se pronunciado, é também um sinal para que outros ministros não se pronunciem sobre o assunto. Porque ela deveria ser a primeira pessoa a ser ouvida e a falar. Então, você deve ter agora, Elisa, no quadro, 2 tendências importantes. A primeira é de interdição de agendas. Não faz nenhum sentido que nem o ministro Silvio Almeida e nem a ministra Aniele Franco tenham qualquer tipo de compromisso privado ou público relacionados à atuação deles enquanto ministros nesse momento. Por uma questão de exposição e preservação. Essa é a primeira medida que deve ser tomada depois de tudo que aconteceu. Como a Basília trouxe para a gente, e vejam a importância da gente ter a Basília num dia como hoje, né, como é valioso isso, o ministro Silvio Almeida deve se reunir com o presidente Lula. Outras acusações que foram feitas contra outras pessoas do primeiro escalão do ministério de Lula foram tratadas com cautela. Como essa, pelo que a gente está assistindo até agora, também está sendo tratada. Você pega o caso do Juscelino Filho, por exemplo, ministro das Comunicações, também havia uma pressão para que ele saísse do cargo. Lula foi, chamou e manteve. Por outro motivo, uma pressão política, Nízia Trindade, ministra da Saúde, também foi pressionada a deixar o cargo. Lula conversou com ela e ela foi mantida por ele. A diferença das outras situações para essa é que quem o acusa, pelo que a gente tem de informações, é também uma integrante do primeiro escalão do governo. Então, não há nenhum clima, não faz o menor sentido você ter um governo em que Silvio Almeida e Aniele estejam lado a lado em se confirmando essas denúncias por parte da ministra. Evidentemente, a gente tem que aqui reforçar que há todo o direito do ministro se defender, e ele vai fazer isso. Mas o crime de assédio, importunação sexual, assédio moral, especialmente no ambiente de trabalho, é bastante diferente do roubo de um celular, por exemplo. Porque quando você tem um furto de um celular, a vítima vai e faz um boletim de ocorrência, porque ela não tem qualquer ligação com
o criminoso que a roubou com o assaltante que levou o telefone. E esse é o tipo do crime que, por mais que você fale da perda do objeto, do aparelho em si, não tem nenhum tipo de envolvimento sentimental, não tem nenhum tipo de emoção desencadeada. No caso de um assédio sexual, de um assédio moral ou de uma importunação sexual cometidas por pessoas conhecidas, você tem, para além do envolvimento com a pessoa, um impacto sentimental muito grande. Então, se você abrir o Instagram, por exemplo, da ministra Aniele Franco agora, você vai ver que ele está inundado de comentários pedindo para que a ministra se manifeste. Fale sobre essa denúncia, fale sobre o Silvio Almeida. Mas também é importante saber, Elisa, que nesse momento, respeitar o tempo da mulher é fundamental. Pois é, e muitas mulheres passam por isso e não denunciam. Por isso, a nota do Ministério das Mulheres, ela tem um dado importantíssimo, que é justamente encorajar as mulheres a denunciarem. Por quê? Tem um detalhe na fala do ministro Silvio Almeida que não pode passar despercebido. Ele fala, não existem provas. E essa tecla é batida pelo ministro durante a manifestação dele. Ele vai contra, como você trazia agora, o movimento Me Too na justiça por calúnia, se baseando no fato de não existirem provas. Veja, a fala de uma mulher, a denúncia de uma mulher, o relato de uma mulher é fundamental para esse tipo de caso. E, de fato, na maioria deles não há provas. E esse é um elemento que torna ainda mais difícil uma investigação policial ou interna sobre qualquer tipo de assédio em qualquer grau. Na maioria dos casos não existe prova. Porque a mulher, quando está sofrendo assédio, ela não pensa assim, bom, primeiro, realizar na cabeça, estou sofrendo um assédio, você já fica paralisado. Preciso gravar, preciso... É muito difícil isso acontecer. Por isso que até o Ministério reitera isso que você está dizendo. Olha, confiar na palavra da mulher. Porque a primeira intenção, infelizmente, a mulher sabe como é. É a sociedade... será que você não está exagerando? Ah, nossa, aperto de mão virou assédio. Gente, 2024, maturidade, somos adultos, estamos todos aprendendo juntos. Vira o disco. Nós, mulheres, descobrimos que algumas coisas que nós crescemos achando que era normal, não é normal. Não é normal. E nós estamos aprendendo, o que gera, inclusive, desconforto. Desculpe te interromper, Pedro. Não, mas que gera desconforto em muitas pessoas, né? Saber que nós aprendemos o que é errado. Eu acho, só para concluir, que é um trabalho, não sei se o Theo, o Jonas concordam comigo, mas é uma missão diária para todo homem, Elisa, estudar, pesquisar, ouvir as mulheres e poder cada vez mais se conscientizar de como as nossas atitudes têm que ser alteradas, porque a gente é criado numa sociedade machista, misógina e patriarcal. E essa cultura não se muda do dia para a noite. Essa cultura precisa de uma transformação diária, de mudança de mentalidade mesmo. E os principais responsáveis por fazer essa cultura mudar somos nós, homens. A cultura precisa mudar, inclusive para que as mulheres se sintam mais encorajadas a denunciar casos como esse, Elisa.